Lançado para PlayStation 1 em 1995 no Japão e 96 na Europa, o jogo de luta Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, ou como era chamado aqui pelo pessoal na época, Ultimate Battle 22, foi desenvolvido pela Touse Software e foi lançado pela Bandai no Japão e na região da Europa, e pela Atari na América do Norte. Esse foi o primeiro jogo de Dragon Ball lançado para PlayStation 1 e tinha esse nome devido ao fato de ter inicialmente 22 personagens selecionáveis, o que chamou bastante a atenção dos fãs devido a essa grande variação. Além destes, haviam mais 5 personagens desbloqueáveis, onde o jogador poderia habilitá-los através de códigos, pressionando a sequência de botões cima, triângulo, baixo, X, esquerda, L1, direita e R1 na tela de introdução do jogo. Introduzindo esse código corretamente, é emitido um som e logo em seguida é exibida uma cutscene apresentando os personagens que foram desbloqueados: Kid Goku, Mestre Kami, Mr. Satan, Goku Super Saiyajin 3 e Gogeta, que na versão americana foi nomeado como Vegito. Após isso, a tela de introdução do jogo também é alterada para Ultimate Battle 27. Também é possível liberar o Goku Super Saiyajin 3 se após você finalizar o jogo com o Goku, iniciar um novo jogo com ele, ganhar a primeira luta e perder a segunda. A próxima vez que ele for selecionado, ele será um Super Saiyajin 3. Os 22 personagens que estão disponíveis, sem os truques que eu citei anteriormente, eram Goku Super Saiyajin 2, o jovem Gohan Super Saiyajin 2, Majin Vegeta, Trunks do futuro Super Saiyajin, Piccolo, Kuririn, Tenshinhan, Freeza na sua forma final, Zarbon, Rickon, Ginyu, os androides 16 e 18, o Grand Saiyaman, Goten Super Saiyajin, Trunks Super Saiyajin, Gotenks, o Supremo Senhor Kaiô, Dabura, Majin Buu e o Super Buu. O sistema de batalha era parecido com o do jogo Hyper Dimension, só que sem a divisão de tela, onde os personagens ficam menores ao se distanciar. Os cenários eram poligonais, mas os lutadores eles eram em 2D, o que formava um efeito até que bacana para a época. A jogabilidade era bem simples. Os personagens possuíam duas barras, uma indicava saúde, que era a vida, e a outra mostrava a energia, que no caso era o Ki, que é consumida conforme são utilizados alguns ataques especiais, ou chamados Hyper Move, e pode ser recarregada segurando quadrado e X, com exceção dos androids, que eles não podiam recarregar o Ki dessa forma. Também era possível voar se você apertasse o triângulo, o que não alternava muito a jogabilidade. Era a mesma coisa que você fazia na terra, só que no ar. Só alternava o nível da jogabilidade mesmo. Além disso, se você notar, o gráfico do jogo é bem esquisito quando você voa, pois o personagem que mantém no chão fica com um sprite muito estranho comparado a você. Eles diminuíram o sprite, não colocaram muita noção realmente de distância. Na época os gráficos poderiam ser muito bons, mas o que você nota de estranho nos gráficos é que os personagens são muito desproporcionais. Um ponto forte do game era sua trilha sonora. Ela era muito legal desde o início até o fim. Já os efeitos sonoros não eram tanto, eles eram utilizados os mesmos sons de explosões praticamente para todos os golpes, assim como os socos e os chutes. Então o que salvava mesmo era a trilha sonora, pois até a dublagem, no caso da versão americana, não se deram o trabalho de refazer a dublagem. Apesar de, na minha opinião, a dublagem japonesa ser muito melhor. Tanto é que eu geralmente alterno, se possível, para a dublagem japonesa nesses jogos. Tá, depois de toda essa descrição técnica, qual era, afinal, a história desse jogo? Simplesmente não existia. Esse jogo não tinha história. Mas quem tava ligando pra história? Afinal, eu tinha uma variedade enorme de personagens pra eu escolher. Ninguém tava pouco se importando pra história. Você escolhia o personagem e, randomicamente, a máquina escolhia outro pra você, sem uma sequência específica, sem se importar com os acontecimentos da história. Apesar de ter, basicamente, os personagens de todas as sagas da série do Dragon Ball Z. O máximo que você possuía era aquela introdução de abertura das batalhas. Antes de lutar, alguns personagens tinham algumas apresentações específicas, dependendo, por exemplo, Goku e Vegeta, o que foi retirado na versão americana. Na versão americana nem apresentação de batalha existia, além dos seus loads incríveis para tudo. Pelo menos poupou um load a cada apresentação de batalha, porque era necessário mais um load antes de cada apresentação, antes de cada batalha, até mesmo a abertura do jogo para mostrar quem foram os desenvolvedores e as empresas responsáveis pelo jogo. Tinha loads entre uma e outra, era uma eternidade só pra começar. O jogo foi alvo de um número imenso de críticas negativas pelos sites de reviews, entre eles até mesmo GameSpot, X-Play e a IGN, sendo chamado até mesmo de jogo realmente terrível e de desperdício de tempo e dinheiro por alguns deles.
Para finalizar, eu vou citar algumas informações extras ou alguns fatos que talvez a maioria das pessoas não tenha se atentado ou que não jogou e realmente não saiba, apesar de algumas parecerem óbvias. O Mr. Satan é o único personagem que não possui um medidor de Ki, pois ele não utiliza Ki, mas ele usa armas. Além disso, o Mr. Satan e o Mestre Kami são os únicos que não podem voar no jogo. Já o Ki de Goku, né, que seria o Goku criança, ele voa utilizando a nuvem voadora. Se dois Ki de Gokus lutarem entre si, aquele que perde se transforma em um Onlong, aquele personagem do Dragon Ball que possuía aquela habilidade de se transformar em outras pessoas. E com isso demonstrava quem era o impostor, no caso quem perdeu. Uma talvez curiosidade que não tenha tanta interferência, mas pode ser notado pelos maiores fãs, que é o nível do Goku aparentemente é de Super Saiyajin, mas o sprite utilizado foi de Super Saiyajin 2. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like e se inscreva no canal e logo menos teremos mais vídeos. Valeu e até a próxima.